Fala, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um conteúdo. Recap aqui dessa quarta-feira. E, pessoal, vamos lá, eu vou detalhar aqui com vocês quais foram as expectativas comentadas antes do mercado abrir, quais as expectativas que foram comentadas durante, os detalhes, por que que a gente tomou o risco que nós tomamos, né? No caso, as operações que nós participamos, por que que de fato não tivemos nenhum trade no dólar futuro pela manhã, quais eram as expectativas tanto para compra quanto para venda, por exemplo. Ontem nós pegamos compra na mínima do dólar futuro, chegou a pagar 48 pontos e o nosso alvo era 42. Então, um excepcional trade, né? Outra situação foi o dólar, perdão, o índice. Nós fizemos uma venda na máxima do índice. O que que aconteceu com o índice? Ele acabou entregando parte da movimentação apenas e foi entregar o restante da movimentação hoje. Por que que eu não vendi? De repente você deve estar pensando, por que que você não vendeu, Vitor? Por que que você não retomou essa venda? Eu vou explicar para você também esses detalhes. Então fica até o final desse vídeo para você não perder nenhum detalhe, tá? E eu vou precisar esticar para outros elementos, tá? Eu vou precisar trazer outros elementos aqui para vocês, porque o que que acontece? Como você bem sabe, o dólar aqui ele ficou totalmente travado até eu fechar a sala, né? Eu fechei a sala, acho que era 1 hora, pessoal. 1h05 ou um pouquinho antes, 5 para 1 hora, tá bom? E eu esperava essa falha do pivô. Se você observar aqui, não teve falha de pivô, tá? Eu esperava falha para vender uma vez. Não aconteceu essa falha. Você vai entender daqui a pouco por que que eu olhei para a venda e quais eram os pontos na compra. Só que ontem nós compramos aqui na mínima, cravamos a mínima mais um dia, tá bom? E aí o que que acontece? Não fez. Tanto que só no período da tarde, tá? Após fechamento da sala, olha aqui, ó, 126 pontos o dólar subiu. Doideira, né? Índice futuro. Índice futuro, olha aqui, ó. Eu deixei aqui tudo mapeado mesmo, tá, pessoal? Aqui os pontos intermediários, caso inflexionasse para cima os alvos que a gente ia buscar para cima, as regiões vermelhas aqui, ponto de venda, os pontos adicionais de venda aqui. E aí, olha o quanto que ele andou aqui, ó, né? Só no período da tarde, ó, 1.040 também, olha aqui, ó. Até que não foi tanto. 1.700 pontos, achei que ele tinha caído uns 3.000 pontos, né? Tá? Inclusive agora que eu tô. Não, pera aí. Daqui que ele caiu até aqui em cima. 2.100 pontos aí, tá? Inclusive tem um detalhe aqui, pessoal, daqui a pouco eu vou comentar, tá? Mas aqui, eu vou deixar desse jeito, foi esse jeito que eu fechei a sala, tudo rabiscado, depois que ele entregou essa queda, tá bom? Inclusive para amanhã, vamos ver. Só não pode abrir com gap de alta amanhã, né? Se abrir com gap de baixo, eu já sei que eu vou fazer nele, tá? Já vou falar sobre isso aqui, mas quando eu vi esse mercado aqui acelerar, né? Na verdade, mandaram no grupo, né? E eu tava saindo de casa. Quando eu vi isso aqui, pessoal, eu fiquei, de certo modo, preocupado. Eu sempre falo que notícia não muda a tendência. Eu vou explicar onde que o preço parou do índice futuro. Não muda a tendência, porém a gente precisa ficar atento. Confesso que um evento desse, se você lembra, né, tenta lembrar comigo aí, qual que foi o último dia que deu uma situação como essa no mercado? Um dia que extrapolou as regiões e o preço acelerou. Tenta lembrar comigo algum dia. O último dia é mais difícil, né? Até em dado momento, acho que foi um pouquinho antes dessa notícia, eu mandei no grupo um áudio e aí meio chamando a atenção, né, sobre a quebra de estrutura, esses detalhes, né, no grupo de alunos, né? Não ficar caçando trade, se pegar risco, fazer um para um, né? Eu trouxe alguns detalhes, não vou lembrar tudo que eu comentei nesse áudio, tá bom? E logicamente meio que puxando a orelha, tá? E aí o que que aconteceu, pessoal? Eu vi teve algumas situações, poucas até por sinal, de pessoas que fugiram do seu gerenciamento, tá bom? Eu já vou falar sobre esse aspecto do gerenciamento, tá bom? Eu quero lembrar você aqui de uma situação, você que vai entrar, está entrando, entrou na Black Week e vai aproveitar mais esses últimos 3 dias de Black Week, eu vou fazer o que, pessoal? Na verdade, já foi algo prometido, mas você que está chegando vai entrar para o projeto. Eu vou disponibilizar para os demais planos ali da Black Week o conteúdo de plano de trading, tá? Só para você ter ideia, por que que vou bater nesse plano de trading aqui na tecla. Não vou mostrar todo ele para você, mas rapidamente, pessoal. O plano de trading nada mais é, eu vou ler na íntegra aqui, tá? O plano de trading nada mais é do que uma ferramenta para te ajudar a trilhar dia a dia no mercado.
Quando a gente fala sobre método, não vou me alongar muito aqui, tá? Quando a gente fala sobre método, pessoal, quando a gente fala sobre método, método é o conjunto de estratégias, aquilo que a gente usa no mercado. O plano de trading é uma ferramenta que eu posso até chamar ela de uma ferramenta paralela, que ela caminha junto com o método, junto com a estratégia que você está aplicando, só que com um detalhe, tá bom? Um plano, ele é pessoal e deve carregar características e detalhes específicos de cada trader, ok? Então são esses detalhes aqui. Quais tipos de detalhes, né? Eu sempre comento, né? Regras específicas, ok? Quanto ao tamanho de lote, quantidade, tá? Na verdade, tem até mais detalhes aqui para baixo, tá? Então, assim, resumidamente, um plano de trading é uma ferramenta que vai te ajudar o quê? A criar ou minimamente definir um trilho a ser seguido também diariamente, entendeu? Vou dar um exemplo prático aqui para vocês. Quando eu estiver pegando um trade de risco, eu vou fazer parcial um para um, 2 para um, 3 para um. O que que eu vou fazer? Quando e em que momentos eu faço adições? Quando e em que momentos eu reduzo a minha mão? Na sala, por exemplo, hoje, parcial um para um nos trades de risco eu comentei. Não tinha problema nenhum eu carregar, por exemplo, uma parcial um pouco a mais e fazer ela, por exemplo, na VWAP ou em algum outro elemento no meio do caminho. Isso pode ser feito, tá? Sem problema nenhum. Mas o que que eu sempre falo? Uma das características de um trader que lucra no mercado é a constância, ou seja, fazer a mesma coisa todos os dias. Eu até escrevi um texto lá no grupo uma hora, e daí eu encerro por aqui essa questão do plano de trading, só relembrando que quem está entrando na Black aí vai ter acesso a esse conteúdo, tá bom? Ele vai ser feito ao vivo, tá bom? As aulas serão ao vivo, serão pelo menos 2 encontros. Se tiver necessidade de um terceiro encontro, eu vou fazer, sim, para a gente poder estar alinhando, tá? Para que cada operador dentro do projeto L2, dentro aqui comigo na sala ao vivo, tenha o seu plano diariamente, entendeu? Logicamente na sala eu vou alertar vocês, vou falar para seguir o plano, mas assim, tem variáveis, entendeu? Eu não posso chegar ali na sala, né, dezenas de pessoas e falar assim, não, todo mundo tem que fazer a parcial um para um. Tem gente que não quer, tem gente que aceita o risco completo e não vai fazer a parcial um para um, independente do trade. Ou seja, essa pessoa tem que delimitar isso. O que a gente não pode fazer, e o plano de trading ajuda muito isso, é ser um operador hipócrita. Vou dar um exemplo aqui para você. Como que foi nosso trade de segunda e terça-feira no dólar? 2 dias somando deu mais de 60 pontos no dólar. Os trades foram por captura de liquidez, certo? Quebra de estrutura, voltou a capturar liquidez. No índice eu vou mostrar para você. O índice deu o mesmo cenário de captura de liquidez após uma quebra pelo 2 minutos. Eu não posso agora chegar no final do dia e chegar e falar assim, não, mas eu não vou operar mais quebra porque falhou no índice hoje. Mas no dia anterior deu certo. Sexta-feira, lembra o que aconteceu sexta-feira? Que a gente pegou o índice? A última sexta-feira, não vou falar nem dos demais dias. Só na última sexta-feira foi um trade com mais de 2 mil pontos após uma quebra de estrutura em que o preço voltou a capturar liquidez. Então o plano de trading ele vai te ajudar nessa jornada. Ele vai te ajudar nessa jornada para você não ser, né, o operador hipócrita, aquele que um dia faz uma coisa e dá um ganho, mas no dia que dá stop ele fala assim, não, se eu soubesse não tinha entrado. Entendeu? Então ele vai te ajudar a ser constante. Por exemplo, gerenciar um trade na tendência. Qual é o modelo que você vai usar? Eu compartilho pelo menos 3 formas para você gerenciar um trade. A que eu mais gosto é topos ou fundos confirmados, tá bom? É a maneira como eu mais gosto. Então o plano ele vai te ajudar nisso, a ter uma definição para você fazer exatamente a mesma coisa todos os dias e, claro, constantemente aperfeiçoar e melhorar, tá bom? A minha e a tua função é melhorar constantemente, tá bom, pessoal? Aqui tem 13 páginas, tá bom? Esse aqui é uma base, não é o meu exclusivamente, tá bom? Mas tudo que eu ensino está aqui, todas as opções praticamente estão aqui. E logicamente, é a versão 1 do plano de trading. Daqui a pouco vai ter a versão 2, a versão 3. Por quê? Porque a gente vai melhorando, a gente vai aperfeiçoando. Né? Eu não estou falando que a gente vai ser perfeito. Né? A nossa busca como operador não é chegar um momento, né, que a gente venha ser perfeito aqui no mercado e não venha errar mais. Não, não é isso. Né? Por exemplo, igual hoje. Se você chegar a falar para mim, agora voltando aqui, né? Se você chegar e falar para mim assim, Vitão, antes de falar sobre isso, então só lembra que tá nos dias da Black, 28, 29 e 30, tá? QR Code inferior aqui no lado direito. Você pode escanear o teu celular e falar com alguém do meu suporte aí
para te atender e tirar todas as suas dúvidas a respeito dessas oportunidades, tá bom? É a última oportunidade. Perdeu essa oportunidade, eu sempre falo, né, que vocês estão comprando lá embaixo, né? Tem que comprar barato, né? E essa é a melhor oportunidade do ano para comprar conhecimento que vale muito, pagando pouco, tá bom? Então, tá aí, o plano de trading vai ficar de bônus para vocês, além do método L2 que é assinar, tá bom? A gente vai fazer essas aulas ao vivo. Pessoal, continuando aqui sem mais delonga, vou tentar acelerar aqui o ritmo, tá bom? Mas hoje, para vocês terem ideia, pessoal, deixa eu puxar a tela aqui do gráfico e puxando a tela do gráfico, mas assim, quando eu vi esse cenário na tarde aí, o que que eu pensei, pessoal? Eu falei assim, deu cagada. Sempre tem um ou outro, pessoal, que vai dar cagada. Infelizmente, tá? Infelizmente. É uma coisa que eu não quero que aconteça, mas eu sei que, infelizmente, vai acontecer. Eu sei que tem pessoas que acabam se descontrolando, tá? Inclusive, para você que ficou negativo, pessoal, tem uma aula dentro da área de membros, tá bom? Eu vou disponibilizar para quem tiver na comunidade L2 Free também, tá? Na comunidade L2 Free, link aqui abaixo desse vídeo. Você entra nessa comunidade gratuita em que eu compartilho diversas coisas lá, tá bom? Aulas exclusivas, assim como essa aula também, que eu chamo ela, né? Fiquei no loss e agora? O que que você deve fazer após fechar um dia no stop? Tá? Essa aula foi gravada, foi uma atualização de uma aula já gravada há um tempo. E foi de um dos 2 dias apenas que fechamos no loss na sala ao vivo de outubro, né? 2 dias fechamos com um pequeno loss no índice futuro em outubro e foi compartilhado aqui. Tô falando no geral, tá, pessoal? Tem dia que, por exemplo, até a gente fica com stopzinho, às vezes tem situação que acontece de ficar um stopzinho de 5, 6 pontos no dólar, mas pô, o índice entregou 600. Tem situação da gente ficar do stop no índice de 100 pontos e no dólar a gente for lá e pegar tipo 40, o dólar pagar a conta do dia, tá? Mas eu tô falando assim, stop no geral, tá? Stop no geral. Pô, nesses 2 dias, se eu não me engano, que foi até o negativo no índice na sala ao vivo, em outubro, os 2 únicos dias de stop, eu acho que até o dólar nesses 2 dias a gente não clicou, se eu não me engano, tá? Então, nenhum desses dias, acho que foi dia 17 de outubro, eu gravei essa atualização dessa aula, né? O que fazer após um dia de stop, entendeu? Então, o primeiro ponto que eu destaco para vocês antes da gente ir pro preço, e vai ser de uma forma bem rápida aqui, eu vou até anotar na tela aqui, ó. O que você precisa entender? Vamos lá. Eu atendi algumas pessoas ali, pessoal. E assim, eu fiquei até feliz porque, cara, teve gente agradecendo que ficou no positivo. Pô, peguei aquela segunda compra lá que você pegou lá e, cara, lucrei e fechei com 300 pontos, com 250, com 400 e não fiz mais nada, saí da tela. Show de bola, muito bom. Teve pessoas que acabaram, continuaram, né, operando, continuaram fazendo mais trades e às vezes acabaram devolvendo lucro, tá? Então eu não vou conseguir detalhar todos os casos que eu pude acompanhar, mas eu vou pegar um caso aqui da pessoa que, por exemplo, mandou para mim. Vitor, fiquei no loss. Primeira pergunta que eu sempre vou fazer para você, e essa aula, né? Fiquei no loss agora, que você pode assistir. Eu vou disponibilizar novamente, repito, o link lá na comunidade free. Eu lembro que eu falo nessa aula sobre: você fechou no negativo? Pô, fechei, Vitão. Qual foi o teu negativo? Pô, Vitão, eu fechei dentro do gerenciamento. Então, se você fechou dentro do GR, parabéns. Você soube perder. Gerenciamento de risco é para isso. Agora, se você fechou dentro do GR pré-definido e você ficou frustrado, então talvez esse GR não é adequado para você. Porque não podemos ser hipócritas ao ponto de querer ganhar o dinheiro, querer o bônus, mas não aceitar o ônus em um dia ruim. Tá bom? Tá bom? Eu sempre falo também outro detalhe: o stop, pessoal, o teto de perda do dia, ele não é obrigatório ser atingido, entendeu? Então não é porque ele existe que você vai buscar atingir ele. Tem dia que, cara, mais vale você sair da tela e voltar no outro dia, entendeu? Tá bom? Tem um segundo grupo de pessoas que foi mediante a um relato que falou assim: Vitão, eu estopei acima do GR. É ruim, tá? Então toma cuidado isso daí. Vitão, faz tempo que não acontecia isso, eu dei passou um pouquinho do GR. Toma cuidado, revê o que você fez.
analisa, cutuca a ferida aqui, vê o que você fez, as entradas, se você operou emocionalmente, se não operou, você tem que ver isso daí, tá bom? Então assim, se não é frequente, beleza, passou, deu uma escapulida ali, né? Toma cuidado. Agora tem situação aqui, por exemplo, né? Vitão, estopei, fiquei operando a mais, querendo reverter o resultado e devolvi o gain da semana. É ruim, tá? Muito ruim. Mas se você quebrou, não, tá? Devolveu o lucro, paciência. Vai ter que recomeçar amanhã. Tem quinta e sexta, o quê? Para recuperar o que você perdeu? Não, para fazer dinheiro novo. Não é uma situação que me preocupa, não, muito. E não deveria preocupar você também se acontecesse com você, tá bom? Ok, faz parte, tá bom? Beleza? Cenário aí, devolvi lucro da semana, tá? O que que eu preciso entender disso aqui, pessoal? O índice apresentou um evento de volatilidade. Eu brinco, né? Notícia não muda o preço, né? E hoje eu falei assim, pois é, hoje mudou o preço aí, né? Ou pelo menos tá com cara que mudou, tá? E realmente passou muito, mas muito rápido as regiões, inclusive uma das regiões mais extremas, que era uma belíssima captura de liquidez, que eu esperava muito, né? Tanto que eu fechei a sala, eu falei, pessoal, eu vou ficar atento a essa região. Talvez vai demorar um pouco na minha cabeça, eu fiquei planejando talvez umas 2h15, 2h20 mais ou menos que o preço chegasse nessa região. Não que eu fiquei planejando, mas geralmente era uma região potencial para chegar, né? É um horário potencial para chegar. Não chegou lá, era 1h40, se não me engano, e que ele rompeu tudo para baixo, né? Limpou todas as regiões, tá? Então assim, você precisa entender, pessoal, que hoje foi uma situação também inesperada, essa tamanha volatilidade, ok? Então, assim, se você ainda passou por um desses três cenários aqui e teve impacto essa situação aí dessa volatilidade, meu, anota no teu diário. Pô, no dia 26 de novembro eu me quebrei, mas eu tô ciente que nesse dia, bem nesse dia, dia 27, né? 27 de novembro, entendeu? Então, assim, esse cenário de volatilidade potencializou talvez uma situação aí que você, logicamente, não queria. E eu nem vou bater tanto na tecla de estar preparado ou não para eventos como esse, entendeu? Mas como eu e você sabemos, o mercado day trade é um mercado de risco, tá bom? Se você falar assim, Vitor, amanhã vai acontecer mais um evento como esse, pode ser que sim, pode ser que não, tá bom? Mas são situações bem atípicas que acontecem. Se isso de fato atrapalhou, pulou stop, aconteceu alguma coisa, não fica se lamentando, tá? Agora, pessoal, tem uma situação aqui que é o quê? Vitão, eu perdi e perdi bem acima do que era o que eu queria, cara. Ou me quebrei, entendeu? Talvez você não se quebrou, mas você tá aí nessa situação que você perdeu além do que você podia esperar. E aí você perdeu além daquilo que você podia perder. Eu vou falar aqui sobre uma situação, foi a situação mais expressiva que eu recebi de um aluno, tá? Eu não vou falar o nome dele, tá bom? Mas eu vou relatar porque isso aqui pode ser usado para outras pessoas, tá? Não quero expor essa pessoa, de modo algum é expor essa pessoa, mas eu quero aproveitar essa situação e eu vou conectar uma situação que aconteceu faz uns 5 meses atrás, se eu não me engano, com outro aluno, tá? São dois cenários, tá? Um dos cenários, eu vou até anotar aqui para não me perder, eu gosto de fazer isso, né? Um dos cenários que aconteceu uns 5 meses atrás foi do aluno que perdeu os R$ 700. Esse aluno, se eu não me engano, o limite que ele podia perder era R$ 200, tá? Então, assim, ele perdeu 700, tá? Pessoal, eu vou para os gráficos, mas isso aqui é muito importante porque talvez você que está do outro lado aí, você precisa ouvir algumas coisas aqui, eu preciso te ajudar, se você quiser também, né? Se não quiser ajudar, você fecha aqui o vídeo e amanhã você volta pro mercado e faz as mesmas cagadas sem saber o que tá fazendo, tá? Então ele perdeu R$ 700, mas o teto de perda era de 200. Pessoal, talvez tenha alguns quebrados R$ 220, uma coisinha assim, tá? Eu não lembro exatamente ali, mas se eu não me engano ele operava com dois contratos, 500 pontos, né? Dois contratos, 500 pontos é R$ 200, tá certo. Né? Porque eu delimito, assim, eu falo que o gerenciamento de risco adequado no índice futuro é 500 pontos por dia, por contrato, né? Que já é muito alto, tá? É, E a gente não atinge sempre, tá? Hoje, por exemplo, na verdade eu nem lembro o último dia que a gente passou de 400 pontos de stop num dia ruim do índice, tá? Porque é raro, talvez nem exista esse dia.
Esse caso desse aluno foi cerca de 4, 5 meses atrás, tá? Eu nem falei do aluno que foi mais expressivo hoje, que perdeu mais, tá? Então, nesse caso aqui, o que que aconteceu? Esse aluno operava com dois contratos, mas chegou, presta atenção aqui, mas chegou se alavancar com 500. Perdão, com 12 contratos, tá? Aqui vai um detalhe, tá bom? Eu preciso bater nessa tecla aqui, talvez alguém, alguma pessoa não goste do que eu vou falar, mas mas eu preciso falar isso, tá bom? O que que você não pode ser um operador? O que que é que você não pode ser? Um operador hipócrita. O que que é um operador hipócrita, pessoal? Operador hipócrita é aquele que ele opera com dois contratos, mas em dado momento ele se alavanca demasiadamente para 12, então a gente está falando de um aumento de 600% nos contratos, tá? Ou seja, ele teve um aumento absurdamente abrupto de 600%. E o que que acontece? Ele perdeu R$ 700. Se você fizer uma conta básica aí, você vai ver que para um operador, tá? Puxei a calculadora aqui, ó. Para um operador que perdeu R$ 700 com 12 contratos no índice futuro, ele perdeu 292 pontos arredondando. Agora eu te pergunto, 202 pontos de perda é perder muito? Não é. Qual que foi o erro desse operador? Ele aumentou a sua alavancagem em contratos, entendeu? Como eu falei, eu e você não podemos ser um operador hipócrita. O que que eu quero dizer com isso? Eu me alavanco para querer ganhar mais, ou até recuperar um resultado que não é adequado. Eu olho apenas para o bônus, que é o ganho, é o lucro, e eu não quero aceitar o ônus. Você está entendendo como a conta não fecha? Então se você passou por essa situação, tá na hora de você apertar os parafusos aí para você ser coerente com as suas expectativas. Todo mundo que um dia perdeu além do que queria perder era a pessoa que, quando colocou mais contratos, ela estava apenas objetivando um ganho maior. Ou recuperar até um stop, tá? Então, assim, o que eu falo pra vocês, não dá pra ser esse tipo de operador hipócrita. Nesse caso dessa pessoa, tudo isso conversando com a pessoa, eu relatei. Eu falei, cara, se você alavancou pra 12, tá dentro do GR. Agora, se você fala assim, Vitor, com dois contratos eu perdi R$ 700, aí tá errado. Tá errado por quê? Porque R$ 700 para dois contratos, a gente está falando aí em cerca de 1.250 pontos. Aí é muito, mas você aumentou a quantidade de contratos, tá? Então, se você passou por essa situação, o que que acontece? De alavancagem, qual que foi o teu erro? Não foi perder aquele valor, foi se alavancar. A consequência foi a perda maior, entendeu? Você objetivou o ganho, você objetivou apenas o bônus. Você não ficou olhando para o ônus, entendeu? Então é isso que você tem que ficar atento. Outro detalhe, pessoal, agora. Na situação de um aluno hoje, ele falou assim para mim, Vitor, eu perdi, eu não vou citar o nome desse aluno, logicamente, nem preciso citar, ele também nem preciso que ele cite, tá? E aí, o que que acontece, né? Tanto que amanhã eu tenho uma reunião com ele, eu vou fazer um diagnóstico, ele quer uma mentoria particular. E daí o que acontece? Ele perdeu 30 mil hoje. Eu até esqueci de perguntar qual que é o limite de perda dele. Só que o que que acontece? Ele cometeu dois erros. Um deles foi o quê? Aumentar os contratos. Ele chegou a ficar com 200 contratos. Erro 2, meus amigos. Ele segurou muito a operação da compra, tá? Então, 200 contratos por uma perda de 30 mil, faz as contas comigo. Aí sim, se eu não lembro se ele falou, mas se eu não me engano, a perda dele era R$ 15.000, né? Então, de R$ 15.000, dividido por 500 pontos, divididos por 20 centavos, a gente está falando em 150 contratos. Se for ver, se for 15 mil o teto de perda dele, não tá tão ruim. Talvez a alavancagem, né? Logicamente atrapalhou, né? Mas quando a gente está falando em R$ 30.000 divididos por
200 contratos divididos por 20 centavos, 750 pontos. Aqui estourou a boca do balão, entendeu? Se eles falam assim, Vitão, eu perdi 30 mil, mas eu cheguei a me alavancar com 300 contratos. A gente está falando em 500 pontos, beleza, tá dentro do parâmetro, né? É claro que eu vou fazer, né, uma reunião para esse diagnóstico, né, para essa mentoria particular, tá? E aí, o que que eu preciso destacar aqui com vocês também, pessoal? É, o gerenciamento de risco, pessoal, é o que vai patrocinar o teu tempo de tela aqui no mercado. Pessoal, não tem como, eu mandei um áudio uma hora ali pra galera no grupo, que eu vi que tava um fervo ali. Não tem como, pessoal, você passar o mês de novembro performando, ganhando, lucrando ou de fato evoluindo e um único dia, uma miséria de uma notícia arrebentar você. Pode até arrebentar, mas assim, porque você deu espaço para que isso acontecesse. Talvez no aumento de contrato, talvez na alavancagem, talvez você não alavancou o mês inteiro, mas hoje você foi querendo um momento de volatilidade a alavancar, porque você achou que ia voltar ao movimento. Tá errado, trade é sobre constância. É sobre aplicar a mesma coisa todos os dias. Você não alavancou em nenhum outro dia. Nenhuma outra. Sexta-feira da semana passada, compra de 2.000 pontos. O risco de 95 pontos. No risco de 95 pontos, você não se alavancou. Aí hoje, na volatilidade à tarde, você sozinho, nem na sala comigo estava de manhã, né? Foi um evento à tarde, aí você foi lá e se alavanca, tá bom? Então, assim, você quer, né? Para todas as pessoas eu falo aí, você quer realmente evoluir nesse mercado, você vai ter que aceitar o quê? Fechar dentro do negativo. Você vai ter que desintoxicar daquilo que você está fazendo errado. Tem muita coisa, pessoal. Senão, não vai dar certo, entendeu? Senão, não vai dar certo, tá? Eu poderia falar muito mais coisa aqui, tá? Mas esses casos aqui, gente, tá? Toma cuidado, né? Lembre-se, não seja um operador hipócrita e tenha o alinhamento do bônus com o ônus. Pô, você quer meter 50 contrato? Beleza? Mas se voltar negativo, não venha você se martirizar ou se cobrar porque, ai, porque eu perdi dinheiro. Todo cálculo de aumento de contrato, faça para menos e para mais. Para você não ser no final do dia um operador hipócrita. Ai, porque estopou. Ai, eu perdi 5.000 reais. Não, eu quero saber em pontos. Não, Vitão, perdi 400 pontos, aí eu tava com 50 contrato, aceitei meu risco. Cara, recebi feedback de gente assim, cara. Entendeu? Ah, Vitão, eu tentei mais a operação ali à tarde e não deu certo. Não tem problema. Eu mesmo fiz uma. Tava conversando com um aluno aqui, e agora indo para os gráficos aqui, pessoal, vai ser bem rápido os gráficos. Teve uma compra no 930 aqui, ó. Na verdade foi assim, né? Ele me chamou, ele compartilhou, acho que ele ficou com 225 pontos negativos. Falei, não, beleza, de boa. Ele, Vitão, eu tentei mais uma compra aí. Quando eu vi essa compra aqui, ó, e aí eu meti 10 contratinhos aqui, tá? Meti 10 contratinhos aqui no 930, tá? Ele chegou a pagar aqui mais de 100 pontinhos, né? Eu fiz a parcial, né? Tá? Fiz uma parcialzinha, até falei, livrei o risco, deixei o stop aqui e fui viver, né? Olha só que doido, pessoal. Cerca de 10. Olha aqui, ó. 10 minutos depois, 5 minutos depois, olha a lapada que deu pra baixo aí, né? Tá bom? E eu tinha desinstalado o Profit no celular. Até falei pra ele, é Felipe é o nome dele. Até falei pra ele, eu vou desinstalar aqui, porque senão eu vou ficar olhando esse caramba aqui, cara. E aí eu me interto aqui, tá? E aí o que que aconteceu? Vamos lá, pessoal. Agora pros gráficos aqui, bem rápido, tá, pessoal? Eu tinha duas expectativas aqui hoje. Era voltar para venda. Nós fizemos vendas aqui nas máximas de ontem, tá? Cadê? Aqui, ó, nas máximas de ontem, na expectativa de que isso aqui fosse uma falha do rompimento prévio, né? E de fato foi, né? Porque o único preço entregou aqui. Ah, Vitor, mas teve a notícia. Para mim, pessoal, a notícia não muda a direção do preço, até porque eu comentei que se ele voltasse a fazer trap da máxima de ontem, né? Eu venderia nessa região, porque eu acreditava de fato que ele, não que hoje iria acontecer isso, mas que em algum momento, pessoal, ele voltaria a buscar liquidez aqui embaixo, tá bom? Se você pegar aqui um dos pré-mercados, um dos recaps, pessoal, que eu gravei nos dias anteriores, se eu não me engano, eu acho que até nenhum dos recaps eu falo sobre isso aqui, tá? Que é o quê?
o fato de que quando o preço quebra a estrutura, independente do tempo gráfico, aqui foi a quebra dos 60, ele volta em dado momento fazer a captura de liquidez. Onde é a captura de liquidez? Eu sempre marco o quê? O último pivô, tá? Então, onde que foi o último pivô ou os fundos anteriores que foram rompidos? Olha os fundos anteriores que foram rompidos. Aonde que o preço veio rápido aqui, ó? Você tá entendendo? Eu vou te mostrar um exemplo aqui do que nós fizemos na sexta-feira, que foi o mesmo cenário de quebra de estrutura com captura de liquidez para sair comprado daqui. Por isso que minha expectativa para amanhã é sair comprado aqui, porque ele é a captura de liquidez dos 60 minutos. Outro detalhe, ele chega esticado. Ele vem com o movimento esticado, então eu sairei comprado daqui. Claro que, como é uma captura de 60 minutos, eu preciso avaliar esses fundos anteriores até essa mínima aqui, ó, tá? Então, tudo isso aqui é uma captura de liquidez. E como é pelos 60 minutos, essa captura ela tem o quê? Uma faixa de preço maior. Por que que nós, na sexta-feira, teve um trade no índice? Por que que o risco desse trade foi 95 pontos? Porque a gente está falando dele nos 5 minutos. Então, uma captura de liquidez, uma quebra com captura de liquidez nos 5, no 2 minutos, ela tem uma faixa de captura de liquidez maior. Nos 60 minutos, proporcionalmente, vai ter uma faixa de captura de liquidez maior. Então, isso aqui para amanhã é a região, tá? Nem falei dos trades que a gente fez hoje ainda, tá? Então, assim, quando você pensa assim que o mercado aqui que é, a notícia muda a direção do preço. Para mim, era uma região esperada. Eu falei em algum dos dias anteriores que em dado momento poderia chegar aqui, né? Ok? E foi de fato o que aconteceu, tá? Eu já vou falar mais sobre isso. Daqui a pouco eu falo aqui o que que eu vou fazer para amanhã. E eu preciso voltar aqui e mostrar para vocês o que nós fizemos hoje na sala, tá? Pode observar que aqui, ó, tinha topo anterior. Aqui tinha FIBO também. E eu comentei no pré-mercado que ou faria a venda por trap na máxima, ou até o 7640, tá? Só que eu não peguei o 7640 aqui para venda, tá? Já vou mostrar para vocês. Mas eu olharia para compra aqui. E esses pontos aqui, ó, eu olharia como captura de liquidez, ó. Inclusive o 7640 aqui, ó. É que não deu gatilho, então não teve o porquê comprar aqui, tá? Beleza? Não teve por que comprar. Aqui, pelo menos, ó, era esse fundo anterior, onde que foi um fundo do pivô com 61,8. Tinha esses topos anteriores aqui também, ó. Tá? Então tinha confluências, tá? Tinha confluência para poder fazer a compra aqui, tá? Aqui não, aqui depois ele veio forte e captura de liquidez quando vem forte assim, eu não faço entrada, tá? Beleza? E aí as nossas entradas, elas foram aqui, tá, pessoal? Teve uma entrada aqui. Ah, eu lembrei aqui. Teve uma situação bem chata que aconteceu na sala, uma violinada por 5 pontos, tá? Então a gente fez uma compra aqui, mostrar aqui pra você. Nós fizemos uma compra aqui, vou ter que apagar essas fibras aqui, deixa eu ver. Ó, a gente fez uma compra bem aqui. Tinha retração, tinha topo anterior, tinha até POC do dia anterior, se eu não me engano. E a gente fez uma compra bem aqui, ó. Cadê, cadê? A primeira foi exatamente aqui, ó. No risco, tá? A gente colocou uma gordura, stop no 145, não pegou aqui, subiu, deu até para fazer mais uma adição, subiu, parcial, voltou aqui, ó, nos violinou por 5 pontos, bem aqui, ó, tá? Aí o preço sobe. Quando ele subiu aqui, pessoal, teve o pedágio no 63, tá? Beleza? Se você pegar essa mínima aqui, você vai ver que ele foi no 140, tá? Se pegar essa mínima aqui, você vai ver que ele foi exatamente no 140. Vamos ver? Deixa eu ver se eu consigo marcar aqui. Eu tô passando o mouse no candle, ele não tá. Olha aqui, ó, 130, 140, ó. Tá vendo a coluna na direita ali? O nosso stop tava no 45, tá? Tá bom? Quando ele fecha o candle pelos 5 minutos, foi o 63, eu paguei o pedágio aqui, tá? Dava pra ter antecipado no 74 aqui também, né? Seria um stop um pouquinho menor, tá? Beleza? 190 pontos, tá? Chegaria a pagar aí pelo menos 300, tá? Beleza? Foi esse o trade. Quando isso acontece, pessoal, presta atenção aqui. Quando isso acontece, eu imaginei o que, ó? Aqui ele quebrou a estrutura de dois topos anteriores. Eu falei isso aqui na sala. Falei, pessoal, se ele voltar aqui, por mais que você já comprou aqui e fez parcial, volta aqui, vamos fazer uma adição. A nossa adição foi no 180 com o stop exatamente aqui, ó, tá?
Essa foi a entrada, tá bom? Aqui é a mesma coisa, ó. Quando ele puxou, pessoal, a gente fez parcial, voltei a adicionar exatamente no pé do 56. Então hoje, as duas adições, logicamente após parciais, que deram stop. Só que foram duas adições baratas. O stop dessa adição foi cerca de 80 pontos. E só de você pensar que é adição é com menos contratos, tá? Ok? E aqui nós temos também, eu vou colocar um pouquinho mais alto. Eu particularmente coloquei uma gordura, mas eu vou contabilizar 100 pontos, bem a mais ainda, tá? Então a gente está falando de 180 pontos. Então as adições hoje, infelizmente, não deram certo. Não respeitaram, tá? Beleza? Quando isso aconteceu, outro detalhe que eu falei dentro da sala, eu falei, pessoal, pessoal, olha, eu tô comprado, eu não vou ir para venda, tá? Se eu tiver líquido da operação da ponta compradora, eu vou para essa captura de liquidez aqui na venda. Se eu tiver líquido da compra, caso contrário, eu sigo, né? Vai que ele quer romper topo, vai que ele quer inflexionar o preço para cima, eu continuo na alta, tá? Só que quando ele chega aqui nesse topo, eu falei assim, pessoal, pode ser que o rompimento dessas máximas anteriores é um rompimento apenas para capturar liquidez para vir para a queda. Foi exatamente o que aconteceu. Então hoje, para vocês terem ideia, o preço, pessoal, ele quebrou a estrutura, tá? Ele quebrou a estrutura duas vezes para a compra em regiões de topos anteriores e retrações do movimento de ontem. Você está entendendo? Então teve um embasamento técnico para tomar essa operação, tá bom? Teve esse embasamento técnico, tá? Deixa eu até desenhar aqui. Talvez você não entenda que é uma quebra de estrutura, é quando de fato a sequência de topo e fundo descendente, é que nesse caso aqui é quebrada, né? Então, ó, como ele ativou um fundo anterior e rompe essa máxima, aqui já teve a quebra. Por isso que quando ele voltou aqui, eu fiz a adição. Aí ele foi aqui, a gente deixou uma gordura ainda, ele violinou por 5 pontos. Retomamos o trade, superando novamente essa máxima. O que que acontece? Ele não quebrou novamente a estrutura? Quebrou novamente a estrutura. Voltou aqui, ó, 180. Eu cravei ainda, eu falei 180 e 165 vai ser a adição. 130, 180 e 130, 165 a adição, os dois pontos. Pô, Vitor, mas qual deles eu adiciono? Você pode colocar um pouquinho em um pouquinho em outro, tá? Então, novamente, o que que aconteceu? Estopou. Como eu fiz até um bom lucro nessa movimentação aqui, pessoal, o que que eu... Quer dizer, bom lucro não, né? Razoável, né? Eu até coloquei uma gordura maior aqui no stop, tá? Coloquei uma gordura até maior, que infelizmente não respeitou, tá bom? E depois disso eu falei assim, dá para fazer novas compras no risco? Dá, mas a melhor condição vai ser uma micro quebra. E se você olhar aqui, o preço não fez mais nenhuma micro quebra, tá? Aqui ele chegou até a espetar máximo, ó. Só que eu até falei na sala, não é com corpo real e é pelo 2 minutos, então assim é muito suscetível de ser falho essa suposta quebra. Como de fato foi, ó, veja que o preço vem, rompe e acelera para queda. E não teve mais nenhuma micro quebra aqui, tá bom? Teve um detalhe que eu não comentei que foi a venda. Se você pegar o recap de ontem, você vai falar que eu tinha, você vai ver lá que eu falei que eu tinha muito interesse na ponta vendedora. E a minha ideia, de fato, era eu acredito, se eu puder pontuar um erro aqui com vocês ou um equívoco, foi não ter forçado a venda de forma antecipada, porque quando ele rompe essas máximas aqui, tá? Eu tinha pego a venda aqui, tinha um fechamento de gap bem antigo aqui, e quando ele vem para superar aqui essas mínimas, ele efetivou a quebra. Então, um reteste nessas regiões é captura de liquidez, tanto aqui quanto aqui. É uma captura de liquidez. Eu falei assim, pessoal, eu não sei, estou com a expectativa para o trap. Então, por mais que ele chegou nessa região, eu poderia vender, eu vou olhar para o trap lá em cima. Ele não fez esse trap, tá bom? Ele não fez esse trap, tá bom? Infelizmente, caso tivesse feito, né? Vamos ser bem sinceros, eu não vou falar que teria surfado toda essa queda, tá? Mas eu teria surfado parte dessa queda, tá bom? Por que que eu não teria surfado toda essa queda? Porque é aquilo que eu falo, qual que é a forma de eu gerenciar um trade? Topos e a melhor forma que eu acho, topos e fundos descendentes pelo 5. Em dado momento, se essa sequência aqui é quebrada, ele me tira do trade. Foi exatamente isso que aconteceu aqui. Eu vou mostrar para vocês pelos 5 minutos e você vai ver que ele deu uma quebra de estrutura pelos 5, ó, tá? Veja que foi exatamente aqui, ó. Então o preço, ó, vamos supor, peguei o trap aqui em cima, show de bola, comecei a surfar. Nesse momento que ele corrige e faz um novo pivô de baixa, eu trarei stop aqui.
Se eu trago o stop aqui, ele faz isso aqui, quebrou a estrutura. Quando quebra a estrutura, volta aqui, o que que eu faria? Compraria. Eu falei na sala ainda, inclusive aqui a gente fez a compra novamente, e eu falei, pessoal, vale a adição aqui. Eu fiz essa adição no 180 e no 165, 130, 180, 130, 165. Eu lembro até os números. Eu anotei na tela isso aqui. Mais um dia anotei na tela, especifiquei na tela, entendeu? Então, uma quebra no 5 foi sensacional. E ainda deixei bem claro. Eu falei, pessoal, claro que pode ser uma captura de liquidez para os vendidos, só que enquanto ele não testar exatamente onde quebrou a estrutura para a venda, eu não vendo. Tá vendo que aqui ele fez um novo pivô de alta? Quando ele perde essas mínimas, o que que acontece, pessoal? Ele não quebrou a estrutura. Então, onde que é a venda para mim? Aqui, ó. A venda é aqui. Exatamente a captura de liquidez, nova captura de liquidez para venda aqui. Eu esperei para vender ali. Como ele acionou a compra antes, eu parti mais uma vez para a ponta compradora. Você está entendendo? Então, independente daquilo que eu acho, eu vou olhar para a condição técnica que o preço diz, certo? Então, se ele deu uma condição antecipada de compra, eu iria trabalhar na ponta compradora, tá? E além disso, pessoal, não sei se eu falei isso aqui já, mas ele estava aqui, ó, retração de 50%, fundo de pivô anterior, topos anteriores, tá? Então, uma compra totalmente técnica. Tanto a venda, se eu antecipasse, quanto a compra, elas foram técnicas, entendeu? Elas foram técnicas, né? Beleza? Porque o preço estabeleceu uma base muito boa aqui, ó. Tá? Então, o que que ele veio fazer aqui, ó, novamente, ó? Testar essa região, falha de pivô de baixa, catei uma compra, deu um resultado parcial muito bom, ó. Testou essas máximas, então assim, para mim estava bem coerente essa compra. E, né, o que que ele fez anteontem? Quase que a mesma coisa, né? Ó, buscou liquidez abaixo, certo? Mesmo tendo novamente quebrado a estrutura para baixo, poderia pensar em venda, não pensei em venda, no caso de ontem, né? Não pensei em venda e olhei para a ponta compradora, tá bom? Fui pensar em venda quando ele chegou no fechamento de gap aqui em cima. Aí sim é diferente, tá? Beleza? Deu para entender mais ou menos, pessoal? Se tiver com dúvida, deixa aqui no chat aqui se você está assistindo pelo YouTube esse conteúdo que eu vou esclarecer aqui para você qualquer dúvida, tá? E aí, de fato, o que que aconteceu? Ele inflexionou e veio para baixo, tá? E veio aí acelerado para a notícia, tá bom? E eu já adianto para vocês aí, pessoal, tá? Eu até postei no Stories ali o resultado, né? Tirei um print do meu resultado lá do gráfico lá, que quando ele tava nesse trade, né? Depois ele voltou tudo, né? Fiado da mãe, né? Bom, agora, nos 60 minutos, se você olhar aqui, você vai ver que ele está exatamente na captura de liquidez. Eu vou mostrar o último detalhe, que foi o trade de sexta-feira. Você vai ver que a estrutura dele é, para não dizer igual, é bem semelhante ao, ao, ao trade de hoje aí que eu visualizei nessas micro quebras, tá? Então veja aqui, ó. O preço estava numa expectativa para mim, tinha expectativa para seguir na alta. Ele faz isso é sexta-feira, tá? Ele faz a primeira puxada de alta aqui, tá? E depois ele volta aqui numa região de topos anteriores, retração do dia, presta atenção aqui, ó, retração do dia. A gente está falando do dia 22, retração do dia. E o que mais que nós temos aqui, ó? Tá? Retração do dia, topos anteriores, pivô de alta que sustentou essa alta, que jogou esse movimento para alta. E aí você vai ver que ele fez, eu vou até ampliar a tela aqui, ó. Assista o recap que eu disponibilizei no domingo, tá? Sobre os movimentos de sexta-feira. E aí você vai ver que aqui, ó, ele vem para o movimento, tá? Não fiz trade de média aqui, tá? Esperei ele vir exatamente onde queria comprar. Fiz um mapeamento dessa região, falei, pessoal, aqui é potencialmente a compra. Esperei ele chegar ali, tudo ao vivo, anotei na tela, tudo desenhado praticamente. Só acho que talvez se eu fosse para fazer algo mais, eu teria que me transportar e clicar para quem estava do outro lado da tela. Mas eu desenhei, o mercado fez exatamente aqui essa movimentação, tá? Depois ele rompe aqui essa máxima, eu falei, pessoal, eu não vou pegar o trap aqui, tá? Porque ele pode buscar liquidez aqui embaixo. Só que quando ele quebrar a estrutura, eu marco o fundo anterior, uso o livro visual e aí entramos na compra. A nossa compra foi no 0,90, 0,95, se eu não me engano, com o stop aqui 95 pontos de risco. E o que que aconteceu? Entregou 2.000 pontos para alta.
Mas você tá vendo que ele fez uma quebra de estrutura aqui, ó? O fato dele ter rompido essa máxima e voltou a testar aqui foi só para capturar liquidez. E como eu sempre falo, não é sobre o que eu acho, é sobre o que o preço diz. E aí eu te pergunto, como que nas quebras, nas duas micro quebras que teve, exatamente igual esse cenário, que me entregou 2.000 pontos na sexta-feira, eu iria para hoje no pregão e passaria essas duas condições? Não tem como. Aí eu sou aquele operador hipócrita, entendeu? Ah, hoje não deu certo, por que que eu fiz? Mas quando deu certo, ah, que bom que eu fiz, ok? Eu preciso ser constante no mercado. Isso só vai acontecer se você tiver um método e também tiver um plano de trading. O plano de trading é extremamente importante. Tá bom, pessoal? Então foi isso que aconteceu. E amanhã, logicamente, eu vou meter marcha aqui na compra. Por quê? Porque é a mesma condição. Ele quebrou a estrutura, ele tá voltando a fazer o que aqui, ó? Tá voltando a capturar a liquidez. Inclusive, eu já adianto aqui a fibra de retração. Olha, ele passou o 7.640. Mas aí eu olho pro preço, né? Aqui, ó. Eu olho pro preço. Aqui pode ser um reteste muito bom, então ele faz o trap da mínima de ontem. Eu marco aqui, ó, subo comprado uma vez. Tá bom? Eu subo comprado sim, ó, para ir até o ponto IMA aqui em cima, tá? Tá bom? Não sei se vai dar certo. Eu sei que eu vou fazer isso. Assista meus recaps, assista meus conteúdos e você vai ver o que eu tô falando. Eu tenho meu método, tenho uma maneira de operar, eu venho aqui, aplico ela e trago clareza, e trago argumento técnico, e trago racional, e trago expectativa. É isso que eu faço, tá? É isso aqui que eu faço. Então a captura de liquidez está aqui. E aí o que que a gente vai fazer? Eu posso descer para os 5 minutos e posso olhar essas regiões aqui também, tá? Por exemplo, aqui, ó, quando esse dia rompeu aqui, ó, nós estávamos na sala, eu esperava a compra aqui, tudo comentado no pré-mercado, ele abriu aqui nessa região e já puxou, tá? Dia 22. Eu imaginava que após romper essas máximas, ele buscaria a liquidez exatamente no fundo anterior. Eu marquei esse fundo anterior. Ele não veio buscar liquidez. Por isso que o que eu acabei de explicar para vocês que quando ele teve a micro quebra nesse cenário, eu esperei a micro quebra do que comprar no risco, entendeu? Foi isso que eu optei por esperar, mas ele não veio buscar liquidez aqui, tá? E aí eu vou marcar essa liquidez, eu nem tinha feito isso, nem tinha feito previamente esse estudo, mas eu quero ver se esse ponto de liquidez que ficou pendente aí nessa entrada do dia 22, que daí eu tive que esperar mais tempo para poder comprar com o pessoal na sala, ele foi atingido hoje, né? Vou até colocar aqui, ó, colocar uma linha mais expressiva, eu vou colocar uma linha verde aqui. É, pode ser. Tá? Então vamos ver aonde que ele parou, ó. Olha aqui, ó. Eu sempre falo isso. Se não buscou, não fez a captura de liquidez hoje naquela região, fica atento que em dado momento pode chegar. Então amanhã aqui para mim, eu vou comprar aqui. Claro que eu vou trazer mais detalhes aí para vocês, mais alguns detalhes de ajuste fino para quem estiver na sala aqui, mas eu vou sair comprado daqui, tá? Eu vou sair comprado daqui para ir pelo menos no ponto IMA que é exatamente aqui, tá? Beleza? Olha que interessante, né? Para você que não entende o que é captura de liquidez, sempre que o preço desempenha topos e fundos sejam ascendentes ou descendentes, em dado momento ele vai quebrar a estrutura, é natural que ele volte aonde falhou o último pivô. É como se fosse fechar um gap de preço invisível, digamos assim, tá? Então, esse é um dos pontos que eu sempre espero e para mim uma das melhores formas de entrar num trade de reversão. Claro que você precisa ficar atento que essa condição aqui de quebra de estrutura, ela tem que estar numa zona mapeada corroborando, confluindo com os 60 minutos. Deu para entender? Entendeu, pessoal? Então, olha que interessante como é o comportamento do preço, ó. Captura de liquidez de 60 minutos dentro de uma quebra dos 5 minutos que não captura liquidez, tá? Então você vai marcar essa linha aqui, ó, essa é a primeira região, tá? Aqui dá para sair comprado daqui. Dá até para sair comprado daqui, pro operador mais agressivo com menos contratos, é deixar o stop aqui embaixo da mínima do dia 21, tá? Porque ele pode buscar liquidez também aqui, ó, nesses fundos anteriores, ó, pelo 5, tá? Então toda essa região é uma região potencial de captura de liquidez, tá bom? Que eu vou sair comprado amanhã de manhã, tá? Inclusive se eu deixar já, vamos supor, deixar uma ordem pendurada já na mínima aqui, ó, de hoje com o stop lá embaixo, 500 pontos de risco, é alto, entendeu? Beleza? Então não dá para fazer isso também. Melhor esperar um gatilho com trap na mínima. E se ele descer mais, ficar atento também aos possíveis pontos
gatilhos e confirmações que ele pode dar para compra. Mas eu vou sair daqui comprado porque ele também é fundo não só dos 5, mas ele é fundo dos 60 minutos, fundos anteriores dos 60. Olha o fundo anterior dos 60 aqui, ó. Olha onde que tá aqui, ó. Exatamente confluindo com, tá? Vou mudar aqui novamente, a última vez. Tô sendo repetitivo, tô sendo chato. Vou mudar para uma cor azul aqui, ó. Você vai ver que é a mesma do dia 22 que a gente esperou para comprar nesse dia e ele foi suprir, né? Eu chamo de suprir essa liquidez apenas hoje. Olha aqui, ó. Não foi isso que eu falei? Quem estava na sala ao vivo nesse dia viu que eu falei, ó, quando ele romper essa máxima, ele puxou, eu vou torcer para ele voltar a testar exatamente o último pivô, ó, porque aqui foi um pivô de baixa que falhou, certo? Então, se ele rompeu a máxima, ele quebrou a estrutura. Se ele quebrou, eu torço para ele testar, retestar exatamente aqui para sair comprado aqui com o stop daqui. E ele não fez isso. Ele foi direto, tá? Não tem nenhum problema, dia 22 você lembra, eu já expliquei, a gente pegou uma micro quebra intermediária, igual hoje no mercado, e só que sexta-feira chegou a pagar aí mais de 2.000 pontos, tá? Hoje chegou a pagar 300 e pouquinhos pontos uma delas. Pegou a visão, entendeu? Bastante conteúdo, né? Eu sei que você vai ficar com dúvida, por isso que existe o chat aqui embaixo, você vai deixar a tua pergunta, tua dúvida, para mim poder tentar te ajudar, tá? Tentar te ajudar não, né? Concluir, né, a meta, tá? E no dólar futuro, senhoras e senhores, eu já vinha falando da expectativa aí do preço impressionando as massas para poder romper. Hoje rompeu. E há dias eu falava, pessoal, em dado momento, ele vai romper isso aqui, tá? Por quê? Porque tem liquidez para ser buscado. E ele passou ainda da liquidez que eu esperava, tá? Beleza? Dada a volatilidade no mercado, ó. Para mim era esse gap que ele podia fechar, tá? E não retestar aquelas máximas mais amplas lá. Olha lá onde que ele foi, ó. Puxou forte demais, meus amigos. Olha lá, ó. Onde que ele foi, ó. Inclusive rompeu o topo histórico se eu não me engano, do ano, né? Deixa eu ver aqui. É, exatamente. Ó, eu tô no gráfico ajustado. Caramba, gente. Eu tô no gráfico ajustado aqui e para vocês terem ideia, o pico mais alto da história que o dólar chegou foi no ápice da pandemia. E a gente tá aqui, ó, no segundo ponto mais alto da história do dólar, pessoal. Da cotação do dólar aqui no Brasil, tá? Beleza? A gente está em pleno 2024, né? Mais uma pandemia acontecendo, tá bom? O nome dessa pandemia é Faz o L, tá? Então tá complicada a situação, pessoal. E é impressionante, tá bom? Eu sei que você pode defender esse governo, tá? Mas vamos aos fatos, tá? Vamos aos fatos, tá bom? Aliás, deixa isso pra lá que eu sou especialista em gráfico. Mas você tá vendo o que tá acontecendo aí, entendeu? Você tá vendo o que tá acontecendo aí, tá? E amanhã, eu não sei o que você vai fazer, mas eu sei o que eu vou fazer e eu vou vender aqui em cima, tá bom? Eu vou vender um trap de máxima aí, ou um gap de alto, um micro gap, eu vou vender, vou acreditar numa pequena exaustão para pelo menos buscar uns 50%, 61,8 dessa alta. Vou tomar um risco, tá bom? Vai dar certo? Eu não sei. Mas aí eu posso assumir o risco de 5, 6 pontos de stop para surfar pelo menos uns 50, 60 aí, que é a correção desse candle de hoje na alta. Tá bom? Não fizemos nada na sala. A expectativa que eu queria de fato, que era de repente uma falha, ou ele voltar a buscar aqui e capturar liquidez, não aconteceu, tá? Que era nessa região aqui, tá? Lembrando mais uma vez que ontem e anteontem nós surfamos dois belíssimos trades aí, um deles mais de 20 pontos e ontem ele chegou a pagar aqui 48 com um ganho de 42, que era o topo do dia. Sensacional, não é mesmo? É isso aí, tá? Essa é a minha expectativa para o dólar, um trap de máxima, eu faço a operação na ponta vendedora dele para surfar pelo menos um 61,8 ou até um 50 ou até o 38,2 de toda a alta de ontem. Essa é a minha expectativa, tá? Tá bom? Se a gente cata uma venda aqui, ó, um micro gap de exaustão, olha aí, ó, chegou no 38,2, 71 pontos, 50% 92, 61,8 110 e 76,40 134, tá? Tem gente que vai falar assim, Vitão, você é louco de querer vender lá. O mesmo louco que eu fui nesse dia aqui, ó, tá bom? Que eu chegamos pendurar a ordem para vender, eu tirei a venda do abençoado no dólar, né? Todo mundo falando, não, o dólar vai explodir na máxima, ele já abriu com gap de alta, eu falei assim, não, eu vendo, porque o preço me diz que é venda nessa região. O preço caiu quase 200 pontos, tá? Quase 200 pontos, você tá entendendo? Quando você tem um método, você sabe o que você faz. Ah, mas a notícia, cara,
Operador de notícia vira jornalista. Você que é grafista, você olha para gráfico, entendeu? Tá bom, pessoal? Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Anota, assista aquela aula também, o que fazer após fechar um dia no stop, que vai te ajudar muito nessa caminhada, tá bom? Qualquer outra dúvida, comenta aqui embaixo para mim poder ajudar você. E corre aproveitar as oportunidades da Black Week, tá bom? São os maiores descontos do ano, não tem chororô. Passou dia 30, acabou, entendeu? Acabou. Perde mesmo, tá bom? Então convido você a participar aí e aí você vai ganhar também as aulas ao vivo de plano de trade, tá bom? Um abraço a todos, bons estudos e até mais.